Estados Unidos se tornou o pior país nesse exato momento e vocês que estão aí do outro lado, que estão a assistir. E o que mais me admira é o silêncio de todos os imigrantes ou pessoas estrangeiras que nesse exato momento encontram-se nos Estados Unidos. Vocês acompanharam milhares de vídeos, pessoas a vos venderem sonhos, brasileiros, angolanos, africanos, latinos, americanos, todos esses nos venderam sonhos. Disseram, a vida aqui está muito boa, venham que aqui dá certo, fala comigo que eu ajudo. Isso porque eles vendem uma única coisa, serviços de imigração. Mas o que tem passado nos Estados Unidos após a entrada de Donald Trump mudou completamente a narrativa dessas mesmas pessoas, que por não terem a capacidade de falar a verdade, não conseguem se manifestar nos dias de hoje. Sim, hoje, por exemplo, dia 18 de janeiro de 2026, nos Estados Unidos está a acontecer isso que vocês estão a ver no vídeo. Mas as pessoas não querem sair para falar. Por quê? Porque são pessoas ilegais. Você inclusive conhece, eu tenho a certeza absoluta, se me segues ou és inscrito nesse canal, provavelmente a tua pretensão é emigrar ou para Portugal, ou para a França, ou para a Espanha, ou para os Estados Unidos. Sim, você tem esse sonho a correr no teu sangue, mas infelizmente tens assistido milhares de vídeos que te vendem sonhos. E um dos sonhos é esse, não te transmitir a realidade conforme devem ser. Atualmente, o contexto histórico nos Estados Unidos é de manifestação, tensão social, instabilidade, medo nas ruas, principalmente para quem é imigrante, principalmente para quem é estrangeiro. Não estamos a falar de boatos, estamos a falar de imagens reais, pessoas reais, ruas reais, e isso tudo traduz-se em uma única coisa. Quando um país entra em tensão, quem sofre primeiro é quem está mais frágil. E quem é o mais frágil nessa situação? É o imigrante. Principalmente o imigrante ilegal. Prestem muito bem atenção. Você que entrou nos Estados Unidos de forma ilegal, nesse exato momento és a pessoa que mais sofre. E muitos dos nossos influenciadores entraram nos Estados Unidos de forma ilegal. Portugueses, angolanos, brasileiros, todos esses, maior parte deles, estamos a falar de 95%, foram nos Estados Unidos de forma ilegal. Isso não é um ataque contra os Estados Unidos, é a realidade de qualquer país em crise. Os Estados Unidos não fogem dessa mesma situação. O que é que vamos aqui ver? Por exemplo, um dos pontos mais importantes que temos a citar nesse vídeo, que é a contradição dos canais de imigração. Meses atrás, muitos vídeos eram sobre trabalho fácil nos Estados Unidos, ganharem moeda forte, que é o dólar, aqui nos Estados Unidos ninguém passa fome, quem está no Brasil, Angola está a perder muito tempo, você que quer imigrar para os Estados Unidos, entre em contato. Era isso. Onde é que estão essas pessoas agora? Ninguém vos diz nada. Todos eles se esconderam, muitos perderam os empregos porque não poderiam, não tinham como sair de casa. Muitos deles atualmente perderam as casas, sim, tinham contratos de arrendamento por impossibilidade de trabalhar, porque não conseguiam sair para ir trabalhar, porque o ICE estava a perseguir brutalmente. E o que é que acontece? Surgindo essa narrativa de perseguição dos imigrantes nos Estados Unidos, muitos dos países europeus também começaram a seguir a mesma narrativa. Portugal, por exemplo, criou a nova polícia, que é semelhante ou idêntica ao ICE. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos foi uma implementação que não funcionou. Implementaram essas leis, implementaram esse discurso e não funcionou. Por quê? Porque a polícia ICE começou a perseguir pessoas pelo fenótipo.
Por exemplo, o que é fenótipo? Fenótipo é a aparência. Se você é uma pessoa que tem a característica de um latino, por exemplo, de um brasileiro ou de um africano, estamos a falar de pessoas negras, independentemente se és ou não americana, você é interpelado. E o que acontece? Era inclusive feita a apreensão de americanos natos, pessoas que nasceram nos Estados Unidos, por serem pretos, por serem negros. Foi uma narrativa que Donald Trump levantou, mas depois começaram a haver muitos casos idênticos, ou muitos casos semelhantes, em que a pessoa era interpelada na rua, não pela sua nacionalidade, é por ser negro, é por ser um latino, é por ter a característica de um latino. Inclusive a população começou a se manifestar e disseram, não, então uma vez que é assim, parece que estamos até uma polícia nazista. Não sei se o YouTube vai sentir incomodado por causa dessa parte. Então, por que isso aconteceu? Porque os policiais estavam vestidos desse jeito, eram mascarados. E isso fez relembrar a polícia nazista da antiga Alemanha. Então, a população se sentiu incomodada a partir do princípio que essa mesma polícia mascarada matou uma cidadã americana que tinha o carro na estrada enquanto a polícia fazia rusga. Sim, vimos em um vídeo em que a cidadã meteu o carro na rua, mas quando viu a polícia chegar, tentou sair com o carro, mas um dos polícias já estava muito à frente e, mesmo não tendo a intenção de atropelar o polícia, todo mundo viu inclusive o carro a desviar, o polícia atirou mortalmente contra a cabeça daquela cidadã, que gerou revolta no estado de Minneapolis. Isso mesmo, se eu estiver errado ou expressei mal o erro, ou expressei mal o nome, salvo o erro. Mas é mais ou menos isso. Então, dada essa situação, a população se manteve firme contra o ICE, que é a polícia daquele mesmo território, daquele mesmo país, nos Estados Unidos. Gerou revolta. E essas pessoas que entraram nos Estados Unidos, os imigrantes que vos vendem sonho, que nos vendem sonho, que os Estados Unidos é a mil maravilha, até hoje não conseguem se manifestar sobre os acontecimentos diários. Atenção, não é apenas um único dia, não é apenas uma única manifestação, não é apenas uma única situação, é recorrente, todos os dias. 24 sobre 24 horas nos Estados Unidos está desse jeito na rua. Fogos de artifício, tiroteio. Por quê? Porque tem inclusive grupos civis armados para protegerem as suas cidades, para protegerem as suas ruas. Mas o pessoal não vos conta isso, e essa é a realidade dos Estados Unidos. Essa realidade, conforme eu disse num dos vídeos, em que muitos dos países aqui europeus, por exemplo, vão passar pela mesma situação. É seguindo a narrativa dos Estados Unidos. Muitas vozes racistas se manifestaram, muitos inclusive vão ganhar as eleições. Por exemplo, estamos a falar de países como Portugal, França, Polônia. Essas vozes racistas, nazistas, vão ganhar o poder e vão implementar o mesmo que implementaram nos Estados Unidos. E eu disse o seguinte: tudo o que acontece nos Estados Unidos tende a acontecer 1 ou 2 anos em Portugal, na França, na Polônia, nesses países que lambem as nádegas dos Estados Unidos. Sim, se nos Estados Unidos criarem uma lei que temos que abater imigrantes, nesses países, anos depois, também implementam essas mesmas leis. Por que esses mesmos imigrantes ficam calados até agora? Por quê? O medo de contradizer o que eles já diziam fala mais alto. Esses mesmos imigrantes, se falarem agora, vão desmentir os próprios vídeos antigos. Por quê? Porque nos próprios vídeos antigos eles diziam que são legais.
Se falarem agora, vamos conseguir perceber que esses imigrantes nos Estados Unidos, a maior parte deles são ilegais. E eles não querem sair à tona, não querem fazer muitos vídeos e estão nos Estados Unidos. A maior parte deles fazem vídeo simplesmente para atrair pessoas fora dos Estados Unidos para entrarem nos Estados Unidos. Por quê? Porque se atraírem pessoas que estão dentro dos Estados Unidos, eles correm o risco de serem investigados, vão atrair as autoridades e isso é muito prejudicial para esses imigrantes. É isso que está a acontecer nos Estados Unidos. As dificuldades que ninguém conta nos Estados Unidos são o medo constante, a solidão, trabalho pesado. O trabalho pesado é um dos medos, é uma das dificuldades que mais ocorre e mais afeta os imigrantes nos Estados Unidos. A exploração, sim, isso sem sombra de dúvida. Quem trabalha nos Estados Unidos sabe dessa realidade. Os imigrantes nos Estados Unidos são explorados, sofrem racismo velado, é mesmo muito grande o racismo nos Estados Unidos. E conforme vocês já analisaram, já viram, aqui neste canal eu não prometo facilidade, eu prometo a verdade. Porque eu aprendi que motivar não é iludir as pessoas, é preparar as pessoas para enfrentarem as dificuldades que existem em todos os lugares que elas forem, quer seja no setor profissional, na vida, inclusive quando a pessoa toma a decisão de imigrar, quem está do outro lado deve preparar essa pessoa emocionalmente, financeiramente, para que essa pessoa chegue bem, de saúde física, de saúde mental e preparada com dinheiro suficiente para se estabilizar, principalmente para quem vem com uma família. E eu vos deixo sempre bem claro, passar por isso só é bom ver nos vídeos. Quando a pessoa vive na pele é uma outra coisa. Se um dia eu não falar ou questionar sobre esse tipo de situação, podem contar uma coisa: o meu silêncio em momentos difíceis também é uma resposta. Calhar fui comprado. Enquanto que eu não for comprado, terão esse privilégio. Então quero dizer que eu sempre falarei sobre as coisas que acontecem com transparência, mostrando a realidade. Vocês que estão aí do outro lado podem girar nos canais que vos dizem, que vos vendem coisas de imigração. As pessoas que saíram de Portugal para os Estados Unidos, de Angola para os Estados Unidos, ou fizeram a rota Angola, Portugal, ficaram em Portugal um bom tempo, depois foram para os Estados Unidos, ficaram asilados, a maior parte deles pediram asilo. E quando te encontram na rua, és logo deportado. Muitos são os que estão a ser presos pelo ICE, mas já não saem a falar a verdade. Alguns brasileiros não querem passar por isso, voltaram para o Brasil, mas não conseguem falar a verdade. São poucos que vos transmitem a verdade. Se esse vídeo te fez pensar, partilhe o vídeo. A tua partilha pode evitar que alguém tome uma decisão no escuro e se deixe enganar por esses mentirosos que vendem ilusões, que os Estados Unidos, que Portugal, que qualquer outro país é mil maravilhas e não mostram as verdadeiras realidades. A verdadeira realidade é você tomar toda a precaução, não abandonar os seus 25 ou 30 anos de carreira no teu país para chegar, por exemplo, no Brasil, aqui em Portugal ou nos Estados Unidos, trabalhar como ajudante de pedreiro. Isso é desgastante e não vale a pena, ainda mais quando tens uma família. A maior parte deles, quando chegam nos Estados Unidos, são obrigados a compartilhar quarto, a viver uma vida miserável, e isso ninguém vos conta, eles mesmos não vos contam. É mais fácil comprar um carro nos Estados Unidos ou em Portugal do que arrendar uma casa.
tens condições para comprar um carro em Portugal, mas não tens condições para arrendar uma casa. Essa realidade eles não vos mostram. A maior parte dessas pessoas que estão aqui em Portugal, por exemplo, e também no próprio Estados Unidos, vos mostram que conseguiram um carro, mas nunca vos mostram que conseguiram uma casa. Hoje vivem em uma casa compartilhada. Imagina se você chega num desses países com essas tensões políticas e com a sua família ainda por cima. Como é que vai viver? A maior parte deles não contam essa realidade. Não conta. Se preferes a verdade, então tens aqui a verdade. Mas se pretendes a ilusão, continua a assistir os outros canais. Aqui é para homens de verdade, pessoas que têm família, que não colocam a sua família em risco por ilusões, por sonhos vendidos por pessoas que lucram pela tua desgraça. Muito cuidado. Olha conforme é a tensão política nos Estados Unidos. Os imigrantes que você conhece estão todos escondidos. Todos escondidos. Ninguém diz nada. Não vos transmite o que está a se passar. Muitos deles que se gabavam que têm documento. Onde é que eles estão? Se têm documento. Muitos deles não querem chamar a atenção das autoridades, porque sabem o seu histórico, entraram de forma fraudulenta, entraram por canais fraudulentos, colocam em risco tudo o que eles fizeram. Esse é o maior medo. Então é esse caminho que eles querem que você trilha. E se você não for alguém que tem sabedoria, você vai trilhar esse mesmo caminho e depois vai passar por situações piores ou semelhantes a deles. Muitos, inclusive, tiveram os filhos apreendidos nas escolas, pelo ICE, estão em campos de concentração nesse exato momento. Os problemas que eles passam não vos mostram na realidade. Essa realidade, você que está aí do outro lado precisa todos os dias prestar atenção e analisar conforme deve ser para não caíres nessa armadilha. Isso é armadilha. E eu digo mais uma vez, quem ganha 500 ou 1 milhão de kwanza, não recomendo largar tudo que tem para ir para Portugal. Ainda mais se for de forma fraudulenta. Quem ganha 1 milhão de kwanza, 2 milhões de kwanza, não recomendo sair de Angola para os Estados Unidos. Quem ganha 5 mil ou 10 mil reais no Brasil, não recomendo ir para Portugal. Se quiser ir, vai para os Estados Unidos, mas cuidado com o tipo de visto que você vai utilizar e a forma que você vai utilizar para entrar nos Estados Unidos. Não abandona seus 10 mil reais, seus 5 mil reais, para depois ser deportado e voltar para o Brasil de forma a mendigar. Isso não é justo.